Ok. Bom dia a todos. Nós tivemos a interrupção da semana passada e, portanto, já foi há 15 dias que nos vimos para esta cadeira. Na altura, se bem se recordam, estávamos a fazer um descodificador BCD usando o álgebra de Boole. Portanto, estávamos a tentar derivar as equações para cada um, as funções lógicas para cada um dos segmentos de um display de 7 segmentos em função de 4 bits, B0 a B3. E eu não sei se vocês tentaram fazer em casa durante estes dias, mas certamente se terão percebido, aliás, já nos apercebemos disso na aula de há 15 dias, que era uma tarefa complicada estar a tentar fazer isso com álgebra de Boole, ok? Portanto, hoje nós vamos falar de mapas de Carnot, que são, ao fim e ao cabo, uma forma visual e simples de conseguir encontrar as funções lógicas simplificadas dada uma tabela da verdade. Portanto, hoje vamos falar sobretudo sobre mapas de Carnot e depois voltamos na aula prática ao exercício prático, tentar acabá-lo e inclusive utilizando mapas de Carnot para derivar as funções lógicas, se necessário ainda. Então, deixa-me pôr aqui a apresentar. Já agora, alguém tem alguma dúvida sobre a matéria que nós demos, não? Então, é sinal que não tentaram fazer os exercícios de álgebra de Boole, porque se tivessem tentado, certamente teriam dúvidas, que aquilo... Eu, pelo menos, fico sempre cheio de dúvidas. Então, mapas de Carnot são uma representação gráfica da tabela da verdade de uma função booleana. Portanto, vocês recordam-se que uma tabela da verdade era, deixem-me andar para a frente até encontrar uma, para o caso de alguém que não se lembra, era uma coisa deste género, ok? Portanto, nós temos, por exemplo, neste caso, 3 variáveis e depois temos a função f e para qualquer um dos casos das combinações, todas as combinações possíveis dos valores das 3 variáveis booleanas, nós temos um resultado que temos para a função. Portanto, isto é uma tabela da verdade. E os mapas de Carnot são uma forma de pegar nessa tabela da verdade e tentar, e depois criar uma representação gráfica em forma de tabela que nos vai permitir encontrar a função lógica de forma bastante rápida e simples. Portanto, os mapas de Carnot funcionam para qualquer número de variáveis, se bem que quando chegamos às 4 estamos mais ou menos no limite. A partir das 4 variáveis, 5 começa a ser bastante complicado. Temos aqui um exemplo para 1, 2, 3 e 4 variáveis, ok? Portanto, como é que se faz isto? Nós fazemos uma tabela em que colocamos uma ou duas variáveis ao longo das linhas e outra ou outras ao longo das colunas e depois pomos aqui todas as hipóteses possíveis ou para a variável que temos ou para a combinação. No caso, temos só duas variáveis, fazemos então os mosteiros, pomos aqui o 0 e o 1, o 0 e o 1 para y também, e depois, em função da função lógica que queiramos, portanto, se tivermos uma tabela da verdade, sabemos imediatamente quando x é 0 e quando y é 0 qual é o valor que queremos. Ou então, por exemplo, no caso aqui estamos a fazer para uma função lógica do tipo OU. Portanto, se isto é um OU lógico, vocês sabem que quando o x é falso e o y é falso, isto é suposto ser falso, portanto está ali no 0. Quando o x é verdadeiro e o y é falso, é verdadeiro, e portanto, e em todas as outras combinações também é verdadeiro. Portanto, isto é um OU lógico, ok? Esta é a tabela para o OU lógico. Desta vez não tínhamos uma tabela da verdade e preenchemos o mapa de Carnot em função dessa tabela da verdade, mas sabíamos o que é que o OU lógico é suposto fazer e por isso preenchemos o mapa de Carnot. E vocês podem ver, vão ver mais à frente, nos slides à frente. Portanto, já agora esqueci-me de dizer, cada célula desta tabela do mapa de Carnot corresponde a um min-termo. Portanto, nós aqui estamos a usar a soma de produtos, os min-termos e não os max-termos, os produtos de somas. E cada uma destas células corresponde a um dos min-termos, M0, M1, M2 e M3, ok? Portanto, se nós temos um 1 aqui, aqui e aqui, nós podemos somar aqueles min-termos. Que é o que temos aqui, na verdade, a soma do min-termo 1, 2 e 3. Se repararem, são os que têm um 1. Portanto, temos ali a soma do min-termo 1, 2 e 3. E isto dá-nos esta expressão algébrica, que se simplificarmos usando o álgebra de Boole, nos devolve o x mais y, que é exatamente o que nós conhecemos como sendo a função lógica para o OU. Não é?
Portanto, o ponto aqui, já eu vos disse, mas volto a reforçar, é que a simplificação algébrica, usando o álgebra de Boole, é de difícil automatização. Vocês veem bem como eu ando a patinar a tentar simplificar as expressões. E os mapas de Carnot fornecem uma forma visual e simples para fazer esta simplificação. A lógica é conseguir identificar min-termos que sejam vizinhos. Você está com alergia aos mapas de Carnot ou é à parte algébrica? Espero que seja a parte algébrica. Então, o que é que são estes vizinhos? São uns na função, no mapa de Carnot, são uns que são ligados entre si. Okay? Portanto, neste caso, por exemplo, nós tínhamos aqui o grupo preto, e este grupo preto junta os min-termos M2 e M3. E se repararem, na zona preta, nós estamos a falar de um sítio onde X é verdadeiro e Y pode ser qualquer uma das coisas. Portanto, aqui dizemos que é a região onde X é igual a 1. Ou se quiserem pensar de outra forma, naquela região, podem pensar assim. Eu vou copiar primeiro o mapa de Carnot para ser mais fácil. Okay. 0, 1, 0, 1. Portanto, se isto é a função OU, nós temos aqui um 0, 1, 1, 1. E depois tínhamos o grupo preto, que eu aqui vou desenhar a verde, que é este aqui. Portanto, este grupo é o grupo onde X é positivo. Portanto, reparem, isto é o valor de não X aqui, isto é o valor de X aqui. Isto é o valor de... Esta coluna está tudo com não Y e aqui com Y. Portanto, aqui são os sítios onde X é verdadeiro, porque está aqui um 1, e Y pode ser 0 ou 1. Y ou não Y, ok? E vocês sabem, por simplificação algébrica, que Y ou não Y corta e dá 1, ok? E X e 1 é a mesma coisa que X. Ok? Portanto, isto na verdade depois vai acabar por dar X. Na verdade, nunca se faz este passo aqui, é só para vocês o perceberem. Ao fim e ao cabo, quando nós fazemos um grupo, conseguimos eliminar uma das variáveis. Certo? E, portanto, o que se pretende nos mapas de Carnot é fazer o máximo número de grupos o maior possíveis. Este é o exemplo para o... Se tiverem dúvidas, vão interrompendo. Então, quando temos três variáveis, como é o caso aqui, nós temos que ter em atenção uma coisa, que é a seguinte. Deixem-me procurar aqui. Temos que ter em atenção, vamos dizer que temos três variáveis que são o x, y e o z, tal como está aqui no exemplo, certo? Exato. Então, se eu puser aqui o x, ao longo das linhas não há dúvida nenhuma, eu só tenho que pôr um 0 e um 1, que são os valores para x. Se eu puser aqui o y, z ao longo das colunas, então eu posso ter combinações de 0, 0, 0, 1, 1, 1 ou 1, 0. E eu então terei que escrever estas quatro combinações aqui. A questão é que, como eu estou à procura de vizinhos, eu tenho que garantir que, de coluna para coluna, há sempre vizinhos. Ou seja, se eu escrever isto da forma habitual, 0, 0, para y igual a 0, z igual a 0. 0, 1, para y igual a 0, z igual a 1. 1, 0, para y igual a 1, z igual a 0. E 1, 1. Portanto, se eu fizer isto assim, o que vai acontecer é que estes dois não são vizinhos. Ok? E estes dois não são vizinhos porquê? Porque desta coluna para esta, nós temos uma variação em y e outra em z. Portanto, para eles serem vizinhos, tem que haver apenas uma das variáveis a variar, ok? De uma coluna para a outra. Porque senão as colunas não são vizinhas. E por isso é que nunca se faz isto assim, faz-se sempre desta maneira. Zero, 1, 1, porque aqui só este é que mudou, e depois 1, 0, porque aqui só este é que mudou, ok? Portanto, este ponto é importante, porque senão toda a teoria, ou toda, digamos, o mecanismo dos mapas de Carnot falha, porque se baseia em procurar vizinhos. Se as células não forem realmente vizinhas, vai tudo à vida. Pronto, e é isto. E se vocês quiserem olhar para aqui, nós temos... Às vezes também se representa assim, que é o que está ali.
ou mais à frente vocês já vão ver. Nós podemos dizer, pôr aqui uma barra e dizer que isto é onde x é positivo, isto é, pus aqui uma barra, e dizer que isto é onde z é positivo, e depois aqui outra barra, por exemplo em baixo, a dizer que isto é onde y é positivo. Ok? Quando estamos à procura de células vizinhas, nós podemos usar as combinações que quisermos, quer dizer, não são as que quisermos porque há aqui limitações que convém saber. Deixa-me só procurar mais canetas. Ok. Então, o primeiro ponto é que nós só podemos, as nossas células têm que ter um tamanho de 2 levantado a n para todo n entre deixa-me ir mais para baixo, senão isto fica demasiado pequeno, para todo n entre 0, eu vou pôr para todo n maior ou igual a 0, ok? Não escrevo aqui, né? Porque eu vou ser que não me causa isto. Eu acho que já, vamos agora aqui, né? Sim. Depois, então estava só a dizer que os nossos grupos têm que ter uma área, portanto, um número de células 2 levantado em n, em que n tem que ser maior ou igual que 0. Ok? Ou seja, por exemplo, neste mapa de Carnot a 3 variáveis, isto é um grupo. Um grupo de 2 levantado a 2 que dá 4 de área. Ou então, por exemplo, isto é um grupo. Um grupo de 2 levantado a 1 que dá 2 de área. Ou isto também é um grupo. Um grupo de 2 levantado a 0 que dá 1, ok? Mas, por acaso até fiz isto da cor errada, isto, por exemplo, a verde, não é um grupo. Porquê? Porque temos aqui 3 de área e 3 não dá para pôr um n inteiro, ok? Portanto, o conceito de células adjacentes, já vos falei dele, queria só também fazer uma nota do seguinte, é que a adjacência entre as células também pode ocorrer ao longo dos limites da tabela. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos aqui mais uma vez a nossa tabela, o nosso mapa de Carnot, e tivermos, por exemplo, aqui os seguintes valores, ok? Nós então teremos que fazer grupos, eu por acaso esta parte não disse, não me faltava, nós temos que fazer os grupos nos sítios onde estão os uns, ok? Portanto, estes grupos nós vamos agrupar células onde a função, nos casos em que a função é positiva. Ou seja, não me interessa fazer um grupo entre estes dois zeros, eu quero é fazer um grupo dos uns. E, portanto, por exemplo, aqui eu podia fazer um grupo para agrupar este 1, eu podia fazer um grupo assim. Ok? Agrupava este 1 com este. Este grupo vermelho são os sítios onde Z é positivo. Portanto, eu vou escrever... Aqui vocês veem em baixo? Não, pois não. Vou escrever aqui, que aqui acho que toda a gente vê. Portanto, o grupo vermelho são os sítios onde Z é positivo. Porque é que eu sei que Z é positivo? Porque está aqui 1. E, quer neste caso, Z igual a 1. E os sítios onde Y é negativo. Portanto, até vou fazer ao contrário. Y negativo, Z positivo. E o X, tanto pode ser 0 ou 1, portanto não aparece. Ok? Portanto, o grupo vermelho dá-me o não YZ. Depois posso somar, por exemplo, mais um grupo, que seria o grupo azul. E o grupo azul eu posso, por exemplo, fazer isto. E o grupo azul, então, há de ser os sítios onde X é negativo e onde Y é negativo. E o Z tanto pode ser negativo como positivo, portanto não aparece. Eu tenho que fazer grupos para englobar todos os uns e, portanto, faltar-me aqui um também. Posso, por exemplo, fazer um grupo de 1. Então, aquele grupo de 1 fica com o X negativo, o Y positivo e o Z negativo.
Faz sentido? Agora reparem, eu dou só um bocado para processar isto. Agora reparem o que é que está a acontecer. Nós não, sim, quando erramos somos nós, quando acerto sou eu. Nós, ao fazer isto, ao fim e ao cabo, não seguimos aquela máxima, aquela regra de tentar fazer os grupos o maior possíveis e o menor número de grupos possível. Ou seja, o que é que falhou aqui? Falhou que eu, em vez de fazer este grupo, portanto, eu fiz este grupo vermelho, tudo bem, mas há aqui uma combinação melhor, que é, em vez de fazer este grupo azul, e depois ter de fazer o grupo verde para aquele, portanto, em vez de ter estes dois grupos, o azul e o verde, eu posso ter apenas o grupo preto, que vai buscar este um e aquele. Portanto, estou a fazer um grupo que passa ao longo das bordas da tabela, ok? Portanto, eu posso substituir estes dois grupos por um novo grupo em que, ao longo desta linha, o x é sempre negativo e depois, aqui tenho o y variar, 0 ou 1, portanto, não aparece, e o z é sempre negativo, 0, 0. Portanto, aqui z é negativo. Ou seja, reparem, a primeira versão da função lógica tinha 1, 2, 3 termos, 3 somas. A segunda tem só 2 somas. Portanto, a segunda é uma função lógica mais simplificada, ok? Deixa eu ver se eu me enganei. No verde, já não me lembro onde é que... O verde era só aqui, não é? Era z negativo, era. Deixa-me pôr aqui. O que você está a dizer é que você podia ter feito como eu fiz com o grupo azul e verde e depois usar simplificação algébrica para chegar aqui. É isso? Podia, certo, só que está a usar meio caminho, está a fazer um bocadinho de Carnot e um bocadinho de algébrica. Normalmente nós queremos fazer o Carnot até ao fim, não é? Porque o Carnot é exatamente para fugir à simplificação algébrica. Você está a fazer um check, não é? Fazer uma verificação. Sim, pois, tem razão. Enganamos. Fomos. Ok. Dúvidas? Alguma? Não temos que incluir aquele grupo que também está ali no centro. Faz a primeira 0, 0. Começamos sempre daqui. 0 e depois qual? Qual é o grupo que você quer? O vermelho? 0. Estou perdido. Venha cá apontar, que eu não sei do que é que você está a falar. Só esses dois de cima, logo na primeira. Você faz. As regras são: você tem que fazer grupos, o menor número de grupos possível e o maiores possível, que cubram todos os uns. Você realmente agora pode fazer um segundo grupo, ou um terceiro grupo aqui. Só que isso só lhe vai dar mais um termo. Ou seja, a função vai ser menos simples do que esta que já chegamos. A partir do momento em que você fez grupos que já cobrem todos os uns, portanto, estes dois uns estão cobertos pelo vermelho, este um e aqueles estão cobertos pelo preto, já não precisa fazer mais grupos. Portanto, já tem o menor número de grupos possível para abarcar todos os uns que tem. Respondi à sua pergunta? Eu não estava a perceber muito bem. Okay. Então, continuando. Aqui temos um exemplo de simplificação. Portanto, por exemplo, neste caso, no de cima temos os uns ali, então fazemos dois grupos de tamanho 2. Não sei se repararam já que o tamanho dos grupos depois está relacionado com o número de variáveis. Um grupo de 1 apenas, e depende também do tamanho do mapa de Carnot, mas num mapa de Carnot de 3 variáveis, um grupo de 1, como era o verde há bocado, tem 3 variáveis. Enquanto que um grupo de 2 tem só 2 variáveis. E um grupo de 4 há de ter só uma variável. Isto é mais um exemplo, não sei se vale a pena parar por aqui, depois vocês têm os slides para ver. Acho que não suscita grandes dúvidas, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Por exemplo, aqui, fizemos mais vezes um grupo aqui, e depois um grupo para tocar os extremos. Atenção, mais uma dica que é importante, que é, a partir do momento em que nós não fizemos
esta ordem direita, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, portanto, a partir do momento em que trocamos esta ordem para que eles sejam visíveis, então os nossos mini-termos já não serão o 0, 1, 2, 3 e por aí fora. Já vão trocar, na verdade será o 0, 1, 3 e 2. Okay? Portanto, não sigam a ordem dos mini-termos de forma cega, porque como o invertemos aqui, já não vai ser crescente direto. Eu acho que tem para aqui os mini-termos. Está aqui, estão a ver? 0, 1, 3, 2, por aí fora. Continuando. Portanto, aqui mais um exemplo. Neste caso, tínhamos uma tabela da verdade ABC. E, portanto, para cada combinação de A, B e C, nós tínhamos o resultado pretendido da função. Isto é o conceito de tabela da verdade. Preenchemos um mapa de Carnot, portanto, fazemos um mapa de Carnot, 3 variáveis. Agora, uma questão interessante é, eu tenho mesmo que fazer C, A, B ou posso fazer ao contrário? Pode-se fazer ao contrário. Aliás, até podemos fazer isto ao contrário. Reparem que o resultado diz que eu F igual a não A, B mais AC. Eu podia pegar nisto e fazer ao contrário, por exemplo. Então, se eu fizer isto assim... Então, deste lado, o que é que ele fez? Fez o C cá em baixo e depois o AB lá em cima. Então, só para ser chato, vou pôr aqui o A e depois vou pôr aqui o BC, ok? E agora, preciso que vocês me ajudem a preencher os 1s e os 0 no mapa de Carnot. Normalmente, nós sabemos que os 1s e os 0, que nas células ou está um 1 ou está um 0. Portanto, um truque que dá jeito, sobretudo quando não temos muito tempo, é procurar os números que os 1s ou os 0, em vez se os 1s ou os 0 aparecem em menor quantidade, pôr só os 1s, por exemplo, se forem os que aparecem em menos, e depois tudo o resto é zeros. Ou vice-versa, se os 0 estiverem em menor quantidade. Neste caso, acho que há tantos 1s como 0, portanto vamos só pôr os 1s. Okay? Portanto, aqui temos ABC, 0, 1, 0. Ali temos que pôr um 1. Então, 0, 1, 0. É esta célula aqui, ok? Portanto, vou pôr aqui 1. Depois temos, no 3, 0, 1, 1. No ABC. Are you following, Gabriel? Yes. 0, 1, 1. Então, 0, 1, 1. Põe aqui mais um 1. Depois, na quinta, tenho 1, 0, 1. 1, 0, 1 há de ser 1, 0, 1. Mais um 1 aqui. E finalmente na sétima, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aqui, ok? Portanto, eu já pus todos os 1s que tenho, tudo o resto são zeros. Ok? So far, so good. Portanto, já temos um novo mapa de Carnot, que por acaso até é diferente do que eles têm, só porque eu pus a ordem das variáveis diferente. E agora vamos tentar fazer a simplificação. Portanto, olhando para aqui, o que é que vocês sugerem como grupos? Yeah, please, go ahead. The two on the second row. Okay, this one? Yes, and the second group is on the first row, 1 and 1. All right, it's a good suggestion. So, you mean this? Yes. So, why can't I put these two together? Together? Yes, I would prefer to put these two together. Is it possible? Yes. Does it make sense? So, I see your point. So, your point is like this. But my question is, okay, let's go back. And I will ask you, Gabriel, if you don't mind, can I do this group here, for example? Is it okay? Yes, but after we have the other two groups. Exactly. After that, which other two groups would you have? The one element on the second row. In the like this? Row, yes, and the one other. Yeah. So you would end up with three parcelas. How do you say the parts of the sum? With three parts of the sum. Parcels, I think. Parcels. Yeah, 3 parcels instead of just 2, as you suggested before. So clearly your suggestion is better because you will only have 2 parcels instead of 3. But there is
an intermediate solution, because these three parcels would have, this one would have two variables, this one would have three variables, and this one would have other three variables. So this suggestion here would give us, we can actually do it, the blue one. We can do the blue one, which would be, so 1, so it would be BC plus, then the green one would be A, not B, C, A, not B, C, plus, the red one would be not A, B, not C. Not A, B, not C, okay? So, of course, this will be worse than your solution. I'm just doing this so that you know that there is something here which we should have done if we went this route, which is clearly not the best, as Gabriel suggested in the beginning. I'm just saying that if you want to do these groups, this green group would be better not to be like this, but like this. So this is to show you that A1 can be a part of many groups. It doesn't have to be, it is not spent after you use it for a group. So this green, instead of just grouping a single one, would group two ones, which would make it better. So if we do this group, this green group here, we would replace this parcel with A and not C, and C, sorry, C, yeah. So you see, from three variables, we go to a single one. And we could also do the same for the red group. So we would go from, perhaps I will do it here because you cannot see below. So I would go from this to not A and B. Not A and B. So I will take away the not C, okay? Of course, this is not the best solution. The best solution is the one Gabriel suggested at the beginning. I'm just saying, so you get some feeling on how you can make the groups, okay? So don't forget that you can use a one for more than one group, as was this example here. So now we go back to Gabriel's suggestion. Sorry, I didn't ask if I could erase it. We go back to Gabriel's suggestion, which will be so we did a big detour. Don't forget, I was doing the Carnot map with a different order in the variables so that I can reach the same result as there. And Gabriel suggested that I do this group and then this. Well, actually, you suggested the other way around, but it's the same, no? The red one was on top. So let's go to the green. The green will be not A and B. Okay, who can tell me the red one? Plus, how can I do the red one? Come on, help me. Desculpa, eu já estou a falar inglês. Sintonizei ali para o Gabriel, desculpem. O grupo vermelho. AC, deixa eu ver se está AC. Então, A está aqui positivo e o C é o único que está comum e é sempre positivo, exatamente. Então, não há B mais AC é o resultado usando este mapa de Carnot. E o resultado aqui, usando o mapa de Carnot com uma ordem diferente, foi não há B mais AC, portanto foi o mesmo. Atenção, que eu por acaso tive sorte, porque é possível que não seja o mesmo. Porque como nós vimos na aula passada, às vezes pode haver não apenas uma função mais simplificada, mas mais do que uma versão mais simplificada da função lógica. Ou seja, eu posso simplificar e chegar a uma versão que é a mais simplificada possível, mas haver outra que é diferente, mas é também do mesmo nível de simplicidade, digamos assim, ou de complexidade. E, portanto, eu podia, invertendo aqui as coisas, ter chegado a uma função lógica que era diferente, mas do mesmo nível de complexidade. Não podia ter mais complexidade, senão alguma coisa tinha que ir mal.
Por acaso aqui correu bem, cheguei à média. Posso continuar? Ok, então continuando. Quando passamos a 4 variáveis, nós ficamos com uma tabela de 4x4, nada de especial. Obviamente aqui, nesta parte, pomos 2 variáveis em vez de uma só. Portanto, tem aqui um texto que eu já vos tentei explicar, mas basicamente o processo é reunir todos os uns em conjuntos de 2 levantado a n, sendo que n é maior ou igual que 0, elementos, e temos que procurar os grupos que sejam o menos numerosos possível e o mais extensos também possível. E depois aqui a nota que eu há bocado vos tentei explicar com o exemplo do Gabriel, que é um pode pertencer a mais do que um grupo, não precisa de ser só de um grupo, ok? Portanto, aqui mais uma vez um exemplo. Se nós tivermos o mapa de Carnot que está ali em baixo, o que não está preenchido são zeros. O que fazemos é um grupo de vermelhos. Um grupo vermelho com aqueles 8 uns, e isso dá-nos um mapa com apenas uma parcela com apenas uma variável, o não y. E depois temos o grupo azul e o grupo verde, ok? Nos mapas de Carnot a 4 variáveis, se nós tivermos uma célula isolada, temos as 4 variáveis. Se tivermos duas células, temos só 3 variáveis. 3 literais quer dizer uma expressão só com 3 letras ali. Se tivermos 4 células, temos 2 literais. Por exemplo, o grupo azul tem 4 células, 4 uns, e portanto só tem aqui 2 variáveis. E se forem 8 células, só temos uma variável. Já falamos já demos vários exemplos de grupos adjacentes. É claro que há imensos casos, vocês podem olhar para aqui e tentar perceber alguns exemplos extra. E no caso das 5 variáveis, eu fiz num teste um mapa de 5 variáveis, a coisa torna-se muito mais complicada, porque nós já não podemos pôr isto numa tabela. Na verdade, se tivermos 5 variáveis, do que estamos a falar, há de ser qualquer coisa do género. Por exemplo, vamos dizer que estamos a trabalhar na mesma em ABCD. Então pomos aqui o AB, aqui o CD, e portanto isto está de ser 00, 01, 11, 10, 00, 01, 10. E depois, se tivermos uma quinta variável, f, o que temos que fazer é uma tabela para uma tabela destas para quando o f é positivo e outra para quando o f é negativo. Só que isto começa a ficar muito complicado, porque, por exemplo, imaginem que esta tabela toda, eu normalmente penso assim, vou pôr aqui, portanto isto é tudo para f, quer dizer, para f positivo. Se eu aqui fizer esta tabela e puser aqui um 1, e depois puser aqui, por exemplo, 2 1s, e agora tiver outra tabela A, B, C, D, 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Ok? E se eu agora tiver, por exemplo, aqui isto, portanto, a função lógica aqui é complicada porque vocês têm que visualizar não só ao longo das dimensões do plano do quadro, portanto, por exemplo, isto poderia ser um grupo, ok? E o grupo vermelho seria, já agora esqueci-me de dizer aqui que isto é quando f é negativo, portanto não f. O grupo vermelho naquele caso seria, quem é que me diz? O que é que seria o grupo vermelho? Então, o A é negativo. Não A. O B é negativo. Não B. O C é sempre positivo, portanto C. O D varia, portanto não aparece. E o F é sempre positivo. F. Ok? E depois,
temos que cobrir mais aqueles dois uns. E podíamos fazer, por exemplo, mais uma vez um grupo azul aqui e um grupo verde aqui lá. A questão é que vocês têm que imaginar isto como se fosse um cubo. Não é um cubo porque é um paralelepípedo. Na verdade, a primeira dimensão para f igual a 1 e a segunda para f igual a 0. Portanto, na verdade, este ponto aqui, este 1 aqui, está ali azul, vai bater com o 1 dali de trás. Ok? Portanto, isto havia de ser um grupo entre este 1 e este também. Ok? Portanto, estou a ver que isto, quando chegamos a 5 variáveis, começa a complicar. Mas podemos já agora, escrevemos a expressão para o grupo azul. Portanto, o grupo azul seria os sítios onde A é 1 e B é 0. Portanto, A não B. Depois, aqui o C é 0 e o D é 0. C é 0, D é 0. Portanto, não C, não D. E o F pode ser 1 ou pode ser 0. Portanto, não aparece. Ok? Portanto, isto seria um exemplo de um mapa de Carnot com 5 variáveis. Deixem-me ver as horas, que eu estou em roda livre. E 13, nós começamos às 9h30, ainda temos tempo. Ok. Continuando. Temos aqui um exemplo, portanto, temos uma tabela com 4 variáveis. Se fizermos um mapa de Carnot e depois criarmos os grupos, o resultado é aquele, ok? Portanto, estes exemplos eu normalmente não paro muito tempo neles, porque vocês em casa podem ver com calma, e eu prefiro fazer exemplos do zero aqui, porque é mais, acho que vos ajuda mais. Então, agora vamos passar a um descodificador EGS para 7 segmentos. Atenção que o trabalho da semana passada era para fazer um descodificador BCD e não um descodificador EGS. Ora, EGS quer dizer hexadecimal, e na verdade um hexadecimal é um conjunto de 16 possíveis números, do 0 ao 9 e depois a continuar. Os que faltam de A e F, ok? Portanto, temos aqui 16. O que se pretende no mostrador é mostrar um número hexadecimal. Portanto, no mostrador do display de 7 segmentos, nós podemos mostrar o 0, o 1, o 2 ou até o 9. Ou então o A, o B, o C, o D, o E e o F. Okay? Por isso é que isto é um descodificador EX para 7 segmentos. Okay? A diferença da aula passada é que isto é um BCD. Qual é a diferença do BCD para o EX? É que o BCD só tem até ao 9, portanto só tem os 10 dígitos do 0 ao 9. E dá-me jeito de falar primeiro deste e depois vamos falar do BCD, se já vamos mostrar porquê. Portanto, para fazer um descodificador EX para 7 segmentos, nós temos que fazer muito do que fizemos na aula passada, que é, para todas as possibilidades, temos os valores dos bits todos, dos 4 bits, e vamos ter que criar uma função lógica para cada um dos segmentos. Portanto, para o segmento 1, para o 2, até o 7. E continuamos por aqui fora. Portanto, isto é parecido com o que nós fizemos. Atenção que isto aqui, a mim engana, isto não é a função lógica. Isto é, os sítios onde é isso deve estar verdadeiro. Ou seja, é quando temos o 0, quando temos o 2, e por aí fora. Porque a função lógica ainda é preciso obtê-la. Portanto, aqui temos os exemplos de os segmentos que queremos ligar para cada um dos números. Diga, diga. Quando, por exemplo, no número 4 é 0100, porque aparece o número 4. Você está a falar de que slide? Neste slide? No mapa de Carnot. No mapa de Carnot? Ah, pois, aparece lá o número 4. Porque isto é um mapa de Carnot só para dizer que eles estão a ver um mapa de Carnot. Vamos ter um mapa de Carnot para cada segmento. É só para depois ser fácil, a partir deste mapa, que não é um mapa de Carnot, conseguir criar os mapas de Carnot para cada um dos segmentos. Porque, por exemplo, temos então aqui este auxiliar, cá está ele, o tal, que também me confunde a mim, mas assim me confundiu, e depois nós temos assim, o segmento 1, ou no segmento 1, é o de cima, não é? Portanto, se é o de cima, olha, está no 0, o 0 tem lá um tracinho por cima, portanto vai ali 1. No 4, o 4 não tem um tracinho em cima, portanto vai no 0.
O C tem tracinho em cima, portanto vai 1 e por aí fora. Okay? É só para ajudar a preencher. O mapa de Carnot. E portanto é isto que fazemos para todos os segmentos, do S1 ao S7. Fazemos os mapas de Carnot e depois também até ao segmento 7, e depois temos que temos que encontrar a função lógica para cada segmento, simplificando o mapa de Carnot. Eu vou fazer, por exemplo, para o S6, ok? Portanto, vou fazer aqui o S6. Portanto, estamos a fazer para o segmento 6. Deixa-me apagar isto. Então, para o segmento 6, nós temos... Alguém me consegue editar? O que é que eu não tenho que escrever? Daqui, da esquerda para a direita, o que é que dá? Para o 6 é 1, 1, 1. Fácil. 0, 1, 0, 1. Mais. Ok? Quantos 1? Então, sugestões dos grupos. Como é que devemos fazer os grupos aqui? Eu nem sei se tem nas páginas seguintes. Não, não tem. Que grupos é que nós podemos fazer aqui? Diga mais alto, por favor. Exato, essa sim. Não podemos juntar esta de baixo porque temos aqui um 0. Portanto, este parece-me bem, sim. Mais. Na vertical. Na vertical à direita. Exatamente. Vamos chamar-lhe o grupo vermelho. E agora? Depois o grupo 4 no canto inferior direito. Vamos chamar-lhe o verde. Ok. Depois o grupo 4 entre os dois, do meio da linha de baixo e de cima. Boa. Esse não estava a ver. Já não tenho cores. Ok. O grupo isolado entre o 0 A igual a 0. Esse próximo. Com o de cima, não é? Sim. Pois, exatamente. Vamos chamar o segundo azul. Eu vou pôr o azul tremido. Ok? Portanto, aqui temos 5 grupos, salvo erro, e teríamos que escrever a expressão para estes 5. Podemos, mais uma vez, fazer isso. Para o primeiro grupo azul, nós temos não A, não B, e depois mais nada, porque o C e o D pode ser qualquer coisa. Okay? Portanto, aqui o mapa de Carnot com um grupo de 4 dá 2 literais apenas. Acho que não me estou enganando, não? Ou deixa eu ver se estou. Certo? Não, não estou. Não estou, exatamente. Isto aqui pode ser qualquer um. Depois, para o vermelho. Para o vermelho, nós temos o C positivo e o D negativo. Portanto, mais C, não D. Depois, para o grupo verde, temos o A e o C. Para o grupo preto, temos o, portanto, é este e este. O 0 é que é comum, portanto, é o não B. E aqui o que é comum é o da direita, portanto, é o C. E, finalmente, para o grupo azul tremido, vamos por assim. Para o grupo azul tremido são aqueles dois, portanto, há de ser o não A. Aqui? É, tem razão. Obrigado. Porque nós estamos a falar deste grupo preto e o segundo é o D, não o C, exatamente. E aqui é o não A e depois aqui não C, D. Ok? Pronto, e aqui temos a função simplificada para o sexto segmento. Pelo visto, o sexto segmento não tem uma função assim tão simples. Vamos
tentar, uma das coisas que mais falha aqui nos mapas de Carnot é a parte da sensibilidade sobre como fazer os grupos, ok? Portanto, eu vou perguntar a cada um de vocês, para ganharmos um bocado de experiência, que grupos é que faria nestes casos. Ou seja, deixem-me só pôr isto aqui para dar mais jeito. Ora, o Gabriel já foi vítima, portanto não lhe vou perguntar a ele. Vamos perguntar... Epá, já me sugeriu. Começar por si. O que é que você sugere aqui para o segmento 1, por exemplo? Os 4 de baixo também me parece bem. Mais. Já agora, você não consegue desenhar aqui no Zoom? Você está no Zoom? Não. Ah, ok. Então continue. 4 de baixo. 2. Não sei se está a apresentar estes 6 aqui. 6 não. Portanto, é 2 levantado a N, N é inteiro. Portanto, só pode ser ou de tamanho 1, ou de 2, ou de 4, ou de 8. 6 não. Juntar mais 3 em cima, na terceira coluna. Na terceira linha, os 3 não pode ser, um grupo de 3 também não pode ser. O seu caso não é fácil, pá. Porque acho que não há aqui hipótese de fazer mais nenhum grupo de 4, a não ser que me esteja a falhar alguma coisa. Ah, dá para fazer, tem razão. Você pode, por exemplo, fazer isto. Acho que é isto que os colegas estavam a falar, não? Por exemplo, portanto, mais um grupo de 4. Não percebi isso? Sim, agora outro lado, exatamente. Exatamente, ainda vou para mais uma cor, que seriam estas. E ainda me faltam 3 1, não é? Não, mas dá para fazer os 4 de pêndulo, ou seja, os pêndulos todos. Pois dá, tem razão. Portanto, ainda dá para fazer este. Já não tenho mais cores, vou fazer azul outra vez, que é este, e este, ok? E finalmente, acho que só nos faltava aquele um, que deveria ser um grupo, provavelmente assim. Ainda falta outro, tem razão, ainda faltava outro. Que faríamos provavelmente assim. Portanto, este segmento 1 não era nada fácil, ok? Tinha grupos que nunca mais acabam. Mas está aí o primeiro grupo vai ser estudado também, porque já está em todos os grupos. Ou seja, estamos a... Pois está, mas... Já está em todos os grupos. Já está em todos os grupos, mas por outro lado é maior do que... Ai não, os outros grupos são de 4. É capaz, se calhar o vermelho podia não ser feito. Ou seja, talvez o vermelho pudesse ser ali, tem razão. Então, você quer experimentar o grupo, o segmento 2? 2. You said already, let's try the calling. Então, a primeira coluna. A primeira coluna, parece-me bem. Você tem zoom, não? Se tiver, se não tiver... Não, se ainda vai ligar, deixa estar, diga. Mas se já tivesse ligado, podia desenhar você. Então, primeira coluna, mais. Se calhar os dois do canto do lado direito. Os dois do canto deviam juntar com os dois da primeira coluna. Ou seja, para este eu faria isto. Ok? Porque o grupo fica maior. Mais. Na terceira linha, aqueles dois. Acho que sim. Não estou a ver mais sugestão nenhuma. Deixa-me pôr isto noutra cor. Continua, que eu estou só a anotar estes. Se calhar fazer unir a todos os cantos, como há bocado fizemos. Boa, esse parece-me bem. Já não tenho cores. Amarelo. Unir todos os cantos, certo? E só nos falta este gajo aqui, não é? Sim. Que acho que a única sugestão era fazer assim, não é? Ok. Onde é que falta? Aqui. Falta este aqui, este falta. Exatamente. E este aqui também diria que só mesmo assim, não é? Ok. Segmento 3. Pode ser você? Já está a pensar no segmento 3 há não sei quanto tempo, não me diga. Eu fazia nos dois esquerdos, dá para fazer os grupos de 4, Nos dois esquerdos. fazer os primeiros 4 e depois, Isto? exato, depois fazia em baixo outra vez também, com os dois que já se. Parece bem. Exato. Depois temos que fazer 4 na segunda coluna. Na segunda coluna, boa. Certo. Vamos fazer
4 na segunda linha e os outros 4 na quarta coluna. Ok. Isto e depois isto. Ops, andou. Exato. Isto, não é? Isto está difícil. Assim. Olha, não deixa fazer mais desenhos. Ok, mas toda a gente percebeu que era a última coluna. Ok, parece bem. Este acho que foi menos polémico. E o segmento 4? Você quer experimentar? A primeira coluna, a primeira coluna. É a primeira coluna. O primeiro coluna. Ok. Deixa-me pôr aqui. Ok, portanto vocês estavam a dizer este, certo? Sim. Mais. Depois na terceira linha, o primeiro coluna. Ok. Isto. Na terceira linha, exato, é isso. Mais. Não consigo ver, mas pode ser. Não consegue ver? Não. Ah, está aqui o amarelo, não? Mas é na terceira linha os dois capítulos. Era este que você estava a falar aqui? Estes dois? Não. Ah, então para lá. É Na terceira linha. Ah, já percebi, já percebi. E o amarelo? O meu grupinho amarelo pode ficar ou você não o quer? Não. Aí não quer? Pronto, mal feitiço. Pronto, já tive. Então, é isto que você quer, não é? Ok? Pois realmente o grupo amarelo que eu estava a fazer não fazia sentido, porque com este grupo que o colega fez, ficamos logo com estes dois e o meu grupo ia buscar um que já estava a ser usado, não é? Portanto, é melhor assim. Na última linha, os dois e meio. Ok? Depois os quatro lá no princípio direito. Ok? E depois eu na segunda linha, os dois e meio. Pois, este aqui acho que tem que ficar assim. Ok, parece-me bem. Ora, o segmento 6 já experimentamos. E o segmento 5, você quer experimentar? Ora, tenta lá. Pode ser a última linha toda. A última linha toda, ok. Depois os 4 cantos. Os 4 cantos. Então. Isso. Depois a terceira coluna. A terceira coluna. O quê? Você está a dizer assim? A terceira coluna. Ai, coluna, perdão. Estou a pensar em. Você está a dizer coluna e eu vou fazer a linha. A terceira coluna, ok. Depois o canto inferior Direito, exatamente. E este aqui, não é? Ok, parece-me bem. Ora, quem é que tem o zoom ligado? Alguém tem zoom ligado? Ninguém tem? Você tem, João? Então vamos lá, você faz o segmento 7. Mas você pode escrever aí no zoom. Tente lá escrever diretamente no zoom. Consegue? Se for ao ano 6. Você pode fazer você os desenhos. Sim, o 6 já fizemos ali. O que é que você sugere no 7? Tem que falar mais alto, João, que eu não estou a ouvir. Mas desenho. Ah, exatamente, boa, isso. Temos aqui a última linha que eu vou dizer, Certo, pode desenhar lá. Mas você falou da última coluna e agora vai fazer a última linha, é isso? Sim, exato. Ok. Depois, vamos ver se vamos aqui. Quais dois? Eu não vi o seu desenho. Esses dois mais vale serem 4. Vai, 4, sim, 4. Limpar ou fazer assim? Eu tenho um andu. O andu limpa só o último desenho. Deixa estar que eu faço isso mais depressa, porque eu tenho aqui uma caneta mais fácil. Tem este, e depois queria também este, não é? Temos 4, sim. Ok, e agora? Tem aqui a terceira linha, Exato, e vai ficar sozinho ou vai juntar lá alguma coisa? Vai juntar com o outro. Acho que tanto faz. Pronto, aqui o João, por exemplo, está a dizer, vamos juntar este com este. Era isso que está a dizer, não é? Sim. E lembram-se que ao bocado disse que nós podemos ter várias versões diferentes de uma função com o mesmo nível de complexidade, que é a mais simples de todas? Por
exemplo, o João aqui está a juntar este, mas eu podia juntar, portanto, eu podia pôr a parcela vermelha em vez da azul. Ia ser uma função com o mesmo nível de complexidade, porque o tamanho do grupo é igual, mas diferentes, porque o João tinha uma parcela azul e eu tinha uma parcela vermelha, ok? Diga. Tem razão. Há aqui uma sugestão melhor ainda, que é fazer realmente estes dois do que estes. Exato. Porque o grupo fica maior. Portanto, esta sugestão é melhor ainda. E só nos faltam os dois de cima, não é, João? Sim, sim. E os dois de cima. Ok. Ok, obrigado. Não sou eu o único que desenha mal com caraças, já estou mais bem disposto. Eu gosto que vocês desenhem, que é para não me sentir tão mal. Então, continuando. Sim, façam Fui eu? Não pode ser. Não, eu tinha feito a vermelha de cima, mas a verde era do João. Ok, então, o que pode acontecer agora é que numa tabela da verdade, algumas das possibilidades para as várias funções podem ser irrelevantes. Chamam-se as condições irrelevantes ou os don't cares. Ou seja, às vezes há combinações de variáveis que não me interessa qual seja o resultado da função. Voltando aqui atrás ao mapa, ao descodificador hexadecimal para 7 segmentos, vocês veem que para as combinações todas dos bits de 0 a 3, nós temos sempre um número 0 a 16, combinações, claro, porque é hexadecimal. Se estivermos a usar o descodificador BCD, aquilo que falamos na aula passada, nós só podemos representar números de 0 até 9, dígitos de 0 até 9. E, portanto, todos estes A, B, C, D, E, F são indiferentes. Ou seja, quando temos esta combinação dos bits 3 a 0, não interessa o que a função de custo tem, porque nós não vamos poder representar isto, ok? Portanto, na verdade, num descodificador BCD e não num Hex, estas linhas aqui vão ser don't cares, vão ser X. Deixem-me voltar atrás, à frente, quer dizer. Ok, portanto, neste caso, isto pode ser quando, no caso da saída, não importa o valor da saída, que é gerado, pela aquela combinação de entradas em particular. Por exemplo, aqui temos um exemplo de don't care, ou seja, nós temos 4 variáveis, quer dizer que temos 16 valores possíveis de combinações, 2 levantado a 4, mas as últimas 6 combinações são irrelevantes. Acho que isto até é o exemplo do descodificador BCD. Ok? Portanto, as últimas combinações ficam com um X, que é a convenção que se usa para dizer que é don't care, irrelevante. E estes X's podem ser depois transportados para os mapas de Carnot. Portanto, eu posso agora ter um mapa de Carnot com X's. Ok? No sítio onde estava 0,1, eu coloco um X. E a questão é, como é que se faz a simplificação quando temos os X? A lógica é tratar cada don't care como um 1 ou um 0, conforme o que for mais vantajoso para a simplificação. Portanto, se nós precisarmos que o X seja um 1 para poder fazer um grupo maior, o X é 1. Se der mais jeito que o X seja um 0, para não termos que fazer um grupo a passar por lá, só por causa daquele X, então esse X é um 0. Ok? Por exemplo, aqui, neste caso, nós usamos este grupo vermelho em que este X é um 1, e este grupo vermelho em que este X e este X são 1s, e depois estes 3X que não estão dentro do grupo são considerados 0. Portanto, é o que der mais jeito. Ainda mais um exemplo, não tem muito o que saber. Portanto, aqui fizeram-se 3 grupos, ok? 2 azuis e um vermelho, e usaram-se os X's em função do que foi necessário. Por exemplo, neste aqui de baixo, não sei, não é o mesmo, não. É ao contrário, é um mapa de Carnot diferente, com ordem diferente, acho eu, mas para a mesma tabela da verdade. Portanto, neste aqui de baixo, o que eu faria era isto, ok? Portanto, trato este X como um 1 e todos os outros como 0.
Sim, um grupo de 8 que depois não tinha variáveis, era isso? Não, mas... Não, mas para quê? Ora, repare, o que você está a dizer era... Pois, você está a dizer é, vamos fazer aqui mais um grupo azul, é isso que você está a dizer? Eu acho que esse preciso pode fazer parte do grupo. Do grupo vermelho? Como? Então... Porque estão todos uns estudantes e unem-se, ou seja, esse seria. acho que não. Acho que não. O que você está a dizer é fazer um grupo assim, deixa lá ver se nos orientamos. Você está a dizer fazer um grupo assim, não é? Mas não dá, acho que não dá. Dá realmente os dos cantos, mas assim acho que não dá, pá. Assim acho que não dá. Porque, aliás, podemos tentar fazer a função. Repare, ora, para estes aqui, isto são os sítios onde o D, vamos olhar para o D, é... pois não dá, porque só, por exemplo, começando... Opa, não dá para fazer. Deixa-me voltar aqui ao zoom. Ok, então, avançando. Onde é que está? Tenho que apagar aqui deste lado, esperem lá. Clear. Ok, então, avançando. No caso do descodificador BCD, o tal exemplo da aula passada, nós temos então a tabela da verdade com as últimas 6 combinações de variáveis B0 a B3 como don't cares. E, portanto, desta vez, os nossos mapas de Carnot serão diferentes porque necessariamente têm x's em vez de só zeros e uns, ok? E com estes x's nós podemos, mais uma vez, fazer as simplificações e chegar a funções lógicas para cada um dos 7 segmentos. Ok? Portanto, agora na aula prática, deixem-me ver as horas. Ok? Na aula prática, o que nós vamos fazer é fazer o trabalho prático e, se ainda não fizeram em casa a parte da simplificação, ou mesmo que tenham feito, eu sugeria que vocês tentassem fazer a derivação das funções lógicas para cada um dos segmentos, a partir dos mapas de Carnot que já estão aqui. Portanto, a partir disto, vocês têm as tais funções lógicas, que são mais simples que aquelas que nós vimos, porque com os x dá para simplificar mais. E depois vamos fazer o trabalho prático das funções lógicas, ok? Ou seja, o que eu sugiro é que depois as 2 horas que faltam de aula sejam para terminar este trabalho, ok? Simplificar. A mensagem foi sempre, a álgebra de Boole é mais complicado, sempre que possível usem o mapa de Carnot. Portanto, se eu não me estou a impor, que no teste, por exemplo, às vezes digo, usem isto com simplificação da álgebra de Boole. Mas se não digo, eu iria sempre ao mapa de Carnot. Portanto, neste trabalho, vocês já ouviram a semana passada, o que eu queria era ter uma consola HMI em que eu conseguisse ver o dígito que está a ser representado em função dos valores dos 4 bits de 0 a 3. Ok? Obviamente, o que vocês vão ter que ter é um programa PLC em que para cada segmento tem uma network. Ligo o segmento 1 se isto, ou aquilo outro. Eu já esquematizei este trabalho a semana passada, portanto acho que não há... De qualquer maneira, se tiverem dúvidas, digam-me. Antes de passarmos então a este trabalho, para concluir, vou só falar-vos já do trabalho da semana que vem para vocês o começarem a preparar. Portanto, nós agora vamos ter 2 trabalhos práticos neste mês. O último será para avaliar, portanto, há aqui um trabalho prático que é o parque de estacionamento, que será a nota prática será em função disso, do que vocês fizerem neste trabalho. Portanto, ainda tem o trabalho de sistemas de rega automática nas próximas 2 aulas para experimentar, porque ainda nos falta falar de máquinas de estados e depois falta-nos falar de ligação ao PLC real, mas o trabalho, o parque de estacionamento, será para avaliação. De qualquer maneira, o que eu digo é comecem já a preparar-se, a habituar-se a preparar o trabalho de antemão. Vejam o sistema de rega. Portanto, eu vou apresentar o trabalho só para vocês para a semana já saberem do que é que se fala, porque para a semana vou logo entrar direto neste trabalho. Portanto, o que se pretende aqui
tem uma parte gráfica, perdão, teórica grande antes, e o que se pretende é, depois de estudarem esta parte, pensar num sistema de rega em que há um sistema automático que define com temporizações, que é primeiro para regar o setor A, depois o setor B durante 10 segundos, depois o setor C durante meio segundo, durante 5 segundos e por aí fora, ok? Portanto, olha, está aqui. Portanto, primeiro rega-se o setor 1 durante 3 segundos, depois o setor 2 durante 6 segundos e por aí fora. Portanto, é suposto nós fazermos um sistema automático que faz a rega dos vários setores durante o tempo pretendido. Portanto, o que eu digo é, não têm que perceber o que eu estou a falar agora, mas estudem o enunciado para a semana, ok? Para já arrancarem em andamento, em vez de terem muita inércia a começar. Portanto, olhem para este trabalho prático. Para já vamos focar no trabalho prático das funções lógicas. De resto, deixem-me ver que horas são. Ainda tenho aqui mais 15 minutos, se calhar, porque isto vai aparecer no exame teórico. Fazemos só um exercício daqui. Por exemplo, este, ok? Isto é típico de um exame teórico. Converter a seguinte tabela da verdade para funções lógicas simplificadas, para funções lógicas, para uma função lógica. É só uma, não é? Lógica simplificada. E implementar os circuitos lógicos da função simplificada. Não sei porque é que estou aqui com as funções. Simplificada, ok. Portanto, vamos experimentar isto. Eu vou tentar fazer aqui, convosco. Então, a primeira coisa é copiar isto. Depois é partilhar o meu ecrã. Não, antes de partilhar o ecrã, se calhar até posso fazer já isto. Title. Slide. Isto é o slide quantos? 33. Done. Add tags. E aí. Save. Ok. Agora aqui. Image. Só um bocadinho que eu estou aqui a preparar o tablet para começarmos a fazer. Portanto, agora vou partilhar o Zoom. O Zoom aqui. Já conseguem ver o meu tablet, não é? Acho que sim, já conseguem. E agora, eu venho para aqui e tenho que fazer aqui um crop. Ok. Depois aqui posso fazer um resize para isto ficar melhor. Conseguem ver bem? Sim? Então, agora, deixa-me vir para aqui, dá mais. Eu não gosto nada, esta sala é muito esquisita. Eu parece que estou ali no fundo do poço. Então, reparem que a nossa função, que tipicamente se chama IF, neste caso chama-se X, mas isto é só um nome, ok? Portanto, nós vamos ter um X, que é uma função de A, B, C, D. Okay? Portanto, a nossa função lógica é X. Então, pronto, é começar a fazer o mapa de Carnot. Portanto, eu vou começar a fazer aqui AB, CD. Cuidado que eu começo sempre da esquerda para a direita. Portanto, eu aqui vou pôr CD, AB, talvez. Não sei se assim vai ser boa ideia. Vamos ver. E aqui tenho que pôr então o 00, 01, 11 e o 0. Zero, zero, 01, 11 e um 0. Ok? Então agora, o que mais tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, você tem outra vez o mesmo número de uns que tem de dizer. Eu gostava de fazer um com X. Não há nenhum com X, espera lá. Porque isto dava-me jeito de fazer um com X que ainda não fiz nenhum. Só um momento, deixa eu ver se eu arranjo aqui um exercício que tenha don't cares, que é mais interessante. Ok, vou fazer antes este que tem don't cares, ok? Portanto, deixa-me copiar este. Vou
copiar esta e vamos fazer descer. Ok. Edita. Agora, documentos, partilhado, ok, sim, certo, ok, agora aqui crop, ok, isto entra aqui, e fica um bocadinho maior, se calhar grande demais aqui, ok, acho que dá para tentar. Na verdade, não vejo nada. Deixa-me apagar este pedacinho, alinhar aqui um bocado de espaço. Agora já posso pôr um bocadinho maior, porque eu estou a ficar cada vez mais cegueta e por isso faz-me diferença isto. Ok, então, temos na mesma as mesmas variáveis, A, B, C, D, portanto não preciso mudar o meu desenho, agora posso pôr mais para a direita, se fizer assim, acho eu. Arrasto mais para aqui, pronto. Ah, caralho, este aqui é que ficou. Vamos desenhar. Exato. Pronto. Portanto, A, B, C, D. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que contar os zeros, os 1 e os x, a ver quem é que é mais frequente. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 x, 5 uns, 1, 2, 3, 4, 5 x. Acho que não, mais uma vez não vou ganhar nada, não vou ganhar grande coisa. Portanto, eu vou pôr os primeiros uns. Portanto, o primeiro 1 é quando eu tenho 0, 0, 0, 0. Portanto, eu vou pôr aqui no 0, 0, 0, 1 e faço ali um check. Depois tenho no 0, 0, 0, 1. Reparem que agora eu tenho que ver a ordem das variáveis. Portanto, o 0, 1 que está mais à direita é o CD. Portanto, quando eu vejo ali o 0, 1 mais à direita, estou a falar desta linha aqui. E, portanto, o 0, 0, 0, 1 vai ser este 1 aqui. Toda a gente concorda? Não estou enganado? Depois, 1, 0, 0, 0. Estamos a falar deste 1 aqui. Ok? Não, perdão. 1, 0, 0, 0. Onde é que eu fui buscar? Pois, mas se era um 0, não preciso de o pôr. Agora vou aqui para este x. Este x é no 1, 0, 0. Portanto, 1, 0, 0 é um x aqui. Depois aqui este 1 há de ser 0, 1, 0, 1. Portanto, 0, 1, 0, 1 há de ser aqui este 1. Se eu me enganar, é exemplo que eu engano sempre. Depois aqui este x há de ser, ora, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Isto é um x. Ok? Finalmente aqui este 1 há de ser 0, 0, 1, 0. Enganei já? Ou não? Depois aqui este x há de ser 0, 1, 1, 0. E finalmente aqui este, finalmente não, ainda falta mais um, mas este 1 há de ser 1, 0, 1, 0. E depois temos aqui finalmente o x, que é o 1, 0, 1, 1. Ok. Eu acho que não me enganei. Ou melhor, acho que não nos enganamos. E tudo o que não é 1 ou x é 0. Portanto, eu vou pôr 0 em tudo que falta. Atenção que convém ser metódicos na forma como desenham um mapa de Carnot. Eu, por exemplo, a forma como eu escolhi aqui a ordem das variáveis se não foi ideal para pegar nos valores da tabela e pôr no mapa, da tabela de verdade e pôr no mapa de Carnot. Se calhar se tivesse feito uma coisa deste género, A, B, C, D, eu podia ler diretamente de forma mais fácil para a tabela. Mas é preciso ser consistente, ok? Não se podem enganar. Ok, agora, dito isto, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer os grupos, não é? Para simplificar. E, portanto, o primeiro que acho que é mais ou menos óbvio, se eu não me estiver a enganar, há de ser este azul. Ok? Depois, vocês têm alguma questão? Digam. Digam. Estava a passar a máquina virtual. Ah, ok. Isso aí
não é razão para estar a falar durante a aula. Mas eu tenho mais pessoal. Você precisa da PEN ou você já passou? Já? Então, já temos o grupo azul. Agora podemos fazer, digo eu, este grupo vermelho. E finalmente teríamos a hipótese de fazer este grupo laranja. Não, este grupo laranja. Ou o grupo verde. Eu não sei porque acho que é melhor o grupo verde. Porque este 1 já está incluído no grupo. Eu acho que é melhor fazer o grupo verde do que ir buscar aquele X ali. Portanto, eu acho que é melhor o grupo verde que o laranja. Mas não tenho a certeza. Alguém tem uma opinião sobre isto? Estava distraído, olha. Então não tem opinião. Estou a brincar. A minha pergunta é... Eu vou voltar atrás. Ora bem, o que eu estou a dizer. Então, só me falta este 1 que está aqui no canto inferior direito. E a questão agora é se eu faço este grupo aqui ou em alternativa, por exemplo, este. Ou seja, entre o grupo laranja e o verde, eu acho que o verde é melhor. Porque não estou a pegar num X e pô-la, mas não tenho a certeza sobre isto. Era essa a minha pergunta. Se alguém tem uma opinião sobre isto. Se acham todos que o verde é melhor que o laranja. Temos que ver no que toca a vendas de voltas lógicas. Se formos usar um variável que não seja no resto do circuito, não faz sentido porque vem alinhado. Se tivermos uma variável invertida, se tivermos uma negação, não precisamos ir buscar a negação da outra variável. Ok, está bem, depois no parte da lógica pode ser. Em termos de variável, eu acho que nós vamos tê-las na mesma. Agora, podemos é não a ter de forma invertida, ou seja, ter que se pôr lá mais um note, não é? Isso você está a dizer, se calhar tem razão, exatamente. De qualquer maneira, eu diria que antes de chegarmos a esse ponto, o meu raciocínio era logo, espera lá, este 1 aqui já está a ser usado e já. Portanto, é melhor o grupo verde que o laranja, que vai buscar mais um X. Está a perceber? Por isso é que eu gosto mais do grupo verde, porque aquele já está a ser usado e já. Portanto, eu acho que pela sua lógica, ou melhor, esta minha lógica vai desembocar na sua depois quando chegarmos ao circuito. Mas logo se vê, vamos desenhar o circuito. Portanto, vamos fazer com o grupo verde, ok? Grupo verde. Então, começamos pelo azul. Agora temos que fazer x, não, neste caso y igual a, está aqui um y. Então, y igual a, parte azul é o não ser 0, 1, não B, digo eu, não ser não B, o grupo azul, mais grupo vermelho. Grupo vermelho é o não ser T, e depois na vertical é o único que se mantém é o primeiro, que é o A. Não há. E finalmente o grupo verde será o não D e depois aqui o A não D. Se calhar podia trocar o A por A, não D, D, qualquer coisa do género. Às vezes eu depois quando, sobretudo se tiver que simplificar algebricamente, tento pôr as coisas por ordem, ou seja, eu diria que isto podia ficar qualquer coisa do género. Eu não vou ter que simplificar, mas vou ter que fazer o circuito, portanto se calhar dá mais jeito de fazer assim. Não B, não C, mais não A, não C, D, só estou a pôr as coisas por ordem. E finalmente a parte azul, a parte verde fica A, não B, não D, ok? Portanto, agora, se bem se lembram da parte do passar a função lógica para um circuito, nós temos o operador AND, que é assim, portanto, este é o nosso AND. Eu confundo sempre o AND com o OR, mas acho que desta vez não me estou a enganar. Depois este aqui é o OR, que na verdade está um bocado mal desenhado. A diferença é que tem esta parte esquerda côncava. E depois ainda podemos ter o NOT, que é uma coisa assim, ou por vezes só uma bolinha. Já se apresenta só por uma bolinha, ok? Portanto, isto são os três símbolos que nós vamos precisar para desenhar o nosso circuito. E podemos, por exemplo, começar por desenhar a parte azul,
que é o não B e não C. Portanto, se é um I ali, é uma multiplicação lógica, é um I, quer dizer que temos que pôr um AND. Pois esta é a parte em que às vezes está mais a ter uns por cima e uns por baixo. Se calhar eu vou pôr primeiro o verde, depois o... Não sei se vou ganhar tanta coisa que isto. Pode ser, primeiro o azul, depois... Bom, não sei. Isto aí já não sei. Vamos começar pelo azul, porque é por ordem e depois logo se vê. Portanto, eu vou ter então um AND entre o sinal B negado, portanto, ponho aqui uma bolinha para dizer que foi negado, e o sinal C negado, portanto, ponho aqui uma bolinha para dizer que foi negado. Ok? Portanto, eu aqui tenho o sinal não B, não C. Depois tenho o sinal vermelho, que tem o A negado também, o C já está ali, portanto não preciso de pôr, negado também, portanto eu aqui vou ter o C também negado, e depois tenho o D. Okay? Eu sei o que é que vocês estão a pensar, nunca tive um professor que tivesse tanto jeito para desenhar, não é? Depois temos a parte verde. Já agora, acabei por não, já agora por uma questão de metodologia, devo dizer que a saída aqui é não A, não C e D. E depois, finalmente, tenho aqui a parte verde, que é A, não B, não D. Portanto, vamos pôr aqui o AND, e depois tenho que ir buscar o sinal A. Desta vez não é negado, porque é A. Não B, tenho que ir buscar o sinal B lá em cima, portanto esta é a parte em que depois fica uma grande confusão. Depois vou buscar o D, né? Posso ir buscar aqui o sinal D, já para pôr aqui, mas é um não D, portanto tenho que negar, vou pôr aqui uma negação. E finalmente tenho que ir buscar o sinal não B, que é o do lado de cima, aqui. E finalmente aqui tenho então o sinal A, não B, não D. Que tenho que juntar, portanto, todos estes sinais vão juntar num OU. Reparem que tudo isto é somado. Isso é um OU, lógico. Portanto, eu agora vou ter aqui o sinal verde, o vermelho e o azul. Ok? E a saída há de ser a minha função y. Ok? Agora, aqui o colega estava a dizer há bocado, eu acho que tinha a ver com esta parte de, eu se calhar se tivesse posto o azul no meio do vermelho e do verde, ou o verde para cima em vez do azul para baixo e por aí fora, eu estava, na verdade, estamos a falar de routing em PCBs. Ou seja, tentar minimizar as sobreposições de pistas. Mas isto já é uma questão de routing, nós não falamos muito nisto, mas poderia haver, ou certamente haverá aqui alguma combinação simplifica o número de cruzamentos. Porque um cruzamento de uma pista PCB precisa de fazer com que se passe por baixo, não é? Tem que fazer uma ponte por baixo, coisa do género. Já alguém fez routing de PCB? Não. Já? Tinha que ser depois fácil, para passar para fazer a ponte. Routing de PCBs não é mais do que, se só uma pessoa é que já fez ou duas, é mais do que quando vocês têm uma placa eletrónica. Olha, vamos ver aqui uma motherboard qualquer. Motherboard. ASUS, por exemplo. Nós estamos a ir assim para o hardcore dos routings, claro. Mas numa motherboard deste género. Logo, fechado, cancel. Não posso ver isto? Pronto. Ok. O que acontece aqui, por acaso aqui nem sei muito, mas isto está cheio de pistas por onde passam os sinais elétricos. Mas isto é só um plano 2D, portanto, se eu tiver aqui, por exemplo, um circuito qualquer, que eu estou a partilhar, e o meu zoom não me deixa desenhar aqui em cima. Não sei onde é que posso desenhar. Está aqui. Agora sim. Se eu tiver aqui um circuito qualquer, tem aqui um componente qualquer,
que depois tem que ir para o pino 2 do próximo componente. Portanto, se eu tiver aqui o pino 3 para o pino 2, eu tenho que pôr aqui uma pista que faz a ligação, que é para o sinal elétrico do componente A, pino 1, e ligar ao pino 2 do componente B. Só que se eu depois, por exemplo, quiser ligar ao pino 4 do componente B, outra coisa qualquer, por exemplo, o 2 do A, eu tenho que fazer uma nova pista, que vai, por exemplo, assim. Ok? E depois, se tiver ainda uma terceira coisa, porque isto tem ligares e ligações, já terei eventualmente de fazer aqui um salto. E este salto implica que o sinal tenha que vir para a face de baixo e depois voltar. É tipo uma ponte, ok? Porque duas pistas não podem tocar, senão é o mesmo sinal elétrico. E, portanto, tipicamente o que se faz esta parte do routing não é mais do que tentar mexer na posição dos componentes e nas suas ligações de forma a minimizar estas coisas que são chatas, que são as sobreposições, os cruzamentos entre pistas, ok? Eu já passei horas a fazer PCBs, não, já li há muitos anos. E é, por acaso, um trabalho engraçado. Hoje em dia já há softwares que fazem muito disto, mas antes fazia-se à mão. Pronto. Muito fixe. É plástico do quê? Auto, pois, ou seja, é tudo automático hoje em dia. Mas resolve tudo? Resolve tudo? E depois, e o autoroute também você tem. Quando eu fazia, usava o Wiggle, acho eu. Quando fazia. Eu usei esse. Pois, quando eu fazia, antes usei uma, já não me lembro. Tinha que posicionar, ou seja, o autoroute tem depois pôr os componentes. Sim. Ou seja, já está a fechar alguns graus de liberdade na posição dos componentes, porque às vezes pode pôr aquilo numa posição que o autoroute nunca consegue encontrar a solução. Ou seja, eu passava horas nisto, agora mete aquele para ali, faz outra vez. Isso também depende das DRCs, Das? da design da luz. Por exemplo, se tiver uma máquina, isto acontece muito lá no programa, se tiver uma máquina que só consegue fazer pistas de um determinado também, precisa, por exemplo, uma placa tem que estar dentro de uma caixa qualquer, tem uma dimensão X e desde que não pode ser ultrapassada, mas a máquina só consegue fazer pistas de 36. Se tiver muitos componentes, eu vou pôr a placa não está no limite. Há falar da largura das pistas, não é? Porque as pistas vão colidir umas com as outras, então o autoroute estão lá a pensar infinitamente. Mas eu acho que no autoroute dá para definir a largura da pista, não é? Claro. Mas a máquina difícil é quem consegue. Isso é Ah, mas o gajo quando vai ao autoroute e diz, olha, eu tenho uma máquina que não consegue fazer mesmo pista, portanto faz, conta já com isso. autoroute diz algo do género impossível produzir caminho. Pois, às vezes é possível, exatamente. É preciso normalmente fazer uma via ou outra coisa qualquer. Uma via é tal ponto que eu falei. Sim. Pronto. Mas, ou seja, vocês fazem sempre a face de cima e depois põem o plano máximo em baixo? Ou... É sim. Depende muito da PCB. Se uma PCB muito complexa, convém ter, por exemplo, se for só a altura para isso, convém ter um plano máximo em baixo e os componentes todos não fazem, porque fica muito mais barato produzir uma PCB assim. Ok. Mas lá está, mas quando não há hipótese, perde-se um bocadinho do plano máximo, mas é tudo por baixo, é isso? Sim, por exemplo, pode-se cortar no plano da massa, pode-se cortar numa pista à outra, porque assim, normalmente tem mais pontas. Se deixar na placa, mais barato. É. Ah, pois porque aquilo é tirar, assim, Porque eles precisavam. aquilo é desbastar. Ok. Está bem. Pronto. Há aqui malta que percebe mais do que eu destas coisas, como já viram. Em relação à parte do. Deixa-me tirar aqui isto. Em relação à parte do exercício, acho que não há dúvidas. Alguém tem dúvidas? Não? Ok. Então vamos fazer assim: são 11h05, paramos 10 minutos, ok? Para comer qualquer coisa e depois vamos fazer o trabalho prático. 10 minutos de intervalo. Em novidade, não sei se haverá alguma solução alternativa com as suas produções, acho que não.
Eu vou parar aqui a gravação, vocês lembrem-se de me dizer para voltar a gravar, está bem? Senão... Deixa-me só fazer aqui uma pausa na gravação.